aqui um trechinho de uma poesia do Fernando Pessoa que se chama A Tabacaria. Diz assim: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem eu não era, e eu não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Joguei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Fernando Pessoa, A Tabacaria. Esse poema é um poema que eu já gostava antes, porque eu acho que eu contemplava, né, essa própria falta de valor que eu tinha em mim mesmo. Quando ele diz assim que a máscara estava pegada à cara, é porque de fato se eu não tivesse conhecido Jesus, possivelmente a minha identidade jamais teria sido começada a ser restaurada, porque realmente as máscaras que eu usei durante o tempo, elas estavam grudadas de tal forma que seria muito difícil me desfazer delas. E quando ele diz assim que dormiu ali mesmo onde ele estava e ele foi tolerado porque era considerado inofensivo, esse inofensivo para mim significa que ele realmente não fazia a mínima diferença. Ele não valia nada, né? Ele era tão sem valor que ele era inofensivo, ele já não era perigo para ninguém. Então, identidade, ser e deixar ser, o exercício da graça no desenvolvimento do indivíduo em família. Aqui, não sei se dá para todo mundo ver, mas é uma fotografia que tem várias pessoas ali de costas e uma pessoa só, que ele representa talvez cada um de nós aqui, a humanidade em todo o seu trajeto histórico e em meio ao caos estabelecido por conexões desconexas, faz uma mesma pergunta em toda a história: quem sou eu? Né? Nós vemos que a maioria dos problemas das pessoas está ligado a isso. E eu acho importante a gente lembrar que a gente chegou nessa parte da história a um nível de globalização. Você se relaciona com qualquer pessoa sem restrição de tempo ou de distância, mas ao mesmo tempo são relações rasas, superficiais e que não levam a um conhecimento verdadeiro do seu eu, mas projeções um no outro. Então são conexões desconexas. Ele está ligado, mas isso é uma desconexão nessa questão emocional principalmente. Então, uma parte conceitual é identidade, a qualidade daquilo que é idêntico, é paridade absoluta. É o conjunto de características próprias de uma pessoa pelas quais elas são reconhecidas. E é a consciência que uma pessoa tem de si mesma. Então, a mesma identidade que faz com que você me reconheça também é a maneira como eu me vejo e me reconheço. E esse versículo, que eu fiquei muito feliz porque várias pessoas usaram, e isso significa que essa escola trouxe de fato qual é a nossa identidade. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se identidade no dicionário diz que a qualidade daquilo que é idêntico e é paridade absoluta, é semelhança, e lá na Bíblia, escrito lá tanto tempo atrás, já dizia que nós fomos feitos a imagem conforme a semelhança, significa que a nossa identidade é essa. A nossa identidade, ela está constituída das características do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quando ele diz façamos, e somente na criação do homem, ele usa façamos no plural, né? Em todo o resto ele diz haja. E na nossa criação ele diz façamos. Então nós temos características dessas três personalidades diferentes. Eu ouvi uma pregação que mexeu muito comigo durante esse tempo de pesquisa, que é do Jonas Madureira, na conferência Fiel. Até teve um vídeo aqui antes que era dessa mesma editora Fiel. Ele fala então que nós temos três demandas. Então eu coloquei assim: a identidade perdida e encontrada em três demandas. A demanda 1 é querendo ser aquilo que os outros querem. A necessidade de aceitação na família e na sociedade e o conforto em todos os relacionamentos leva o indivíduo a moldar-se aos padrões da maioria. Então a gente sente realmente essa necessidade de ser aceito.
A gente quer estar confortável nos nossos relacionamentos. Ninguém gosta de um relacionamento que tenha muito confronto. A gente prefere ficar assim, né, de boa na relação. Então, por isso, a gente muitas vezes se amolda ao que o outro pensa, ao que o outro quer. E isso acontece muito na família, muito dentro de casa. Depois eu vou falar um pouco sobre o ambiente familiar. Quando acontece essa ausência de graça, que eu também vou comentar, você acaba se obrigando a se tornar aquilo que de repente uma mãe ou um pai que não tem muita estrutura emocional, mas eles querem que você seja algo e você acaba tentando se tornar aquilo. Mas aí você entra para a segunda demanda, que é querendo ser o que você gostaria de ser. Então você cansou e se frustrou dessa primeira fase, de tentar ser aquilo que os outros querem, porque vai ser impossível agradar. Então você vai viver numa batalha, você vai cansar, vai ficar exausto e vai, como eu usei aqui um termo que a gente usa, né, aqui no Brasil, chutar o balde. Você vai se revoltar e você vai pular para essa parte que diz: eu serei eu mesmo, vou fazer as minhas vontades. Então eu achei muito interessante que ele falou isso. Você troca um tirano por outro. Você troca a vontade do outro pela tua vontade, que não é a melhor. E até eu usei aqui, nesse quadradinho, diz assim: por muito tempo fui tudo que pude, agora sou tudo o que quero. Isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Então quando a gente entra nessa demanda, que foi na demanda que eu entrei, a gente vive debaixo de um engano. Então a gente posta essas frasezinhas e a gente vai se iludindo com essa ideia e de uma certa autoridade, de uma certa autonomia, que ela não leva a lugar nenhum. Essa frase, nunca vou ser o que os outros querem, está atribuída ao Gonzaguinha, um cara que teve um problema seríssimo de paternidade com o pai dele. E tem esse pensamento: nunca vou ser o que os outros querem. Então ele está cheio de si e quando você vai olhar, ele tem lá uma carência afetiva enorme. Quem já assistiu aquela série, o filme, né, do Gonzaguinha, do Luiz Gonzaga, sabe que foi uma relação assim trágica. Então mostra que os autores dessas frases, como eu fui muitas vezes, tem algo a ser visto além. E aí a gente chega na terceira demanda. Talvez muitos passem a vida sem chegar, infelizmente. E esse é o nosso desafio. Graças a Deus eu cheguei, que é querendo ser o que Deus quer que a gente seja. Então, passada por essa busca louca do coração, como esse Jonas Madureira também diz, que é aquela coisa assim, você quer ser mesmo assim, não, eu gostaria de ser tal coisa, e você tenta isso, aí você está mais cansado, mais frustrado, e você tem então a chance de viver a tua verdadeira identidade, que é o que Deus quer que você seja. Nessa imagem eu achei ela tão simples, mas parece realmente a mão de Deus tirando, né, esse cativeiro que fica em torno de nós e que nos prende mesmo na vontade dos outros e na nossa vontade. Então a gente chega nessa terceira demanda, que é o que Deus quer que nós sejamos. E a identidade verdadeira, ela é possível. Deus, ao se fazer humano na vida de Jesus Cristo, ele tornou real, né, a verdade da imagem e semelhança. Porque Jesus, como homem, nascido como nós, né, de mulher, ele foi criado à imagem e semelhança, igual a todos os outros homens, e foi o que Deus quis que ele fosse. Então ele é o exemplo de que é possível ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. E aí tem uma frase que Deus me deu um pensamento a respeito de identidade logo no começo da escola, que foi: a identidade de cada indivíduo é um lugar seguro para voltar. Não importa quantas máscaras ou fantasias você tenha usado, nem quanto tempo demore. Quando se conhece a verdade absoluta de quem se é, cada um estará intimamente ligado ao construtor de identidades. Deus me trouxe muito isso durante esse tempo. Ele é o construtor das identidades. E é nele que nós estamos ligados. Mesmo quando a gente saia como eu saí da minha forma, da minha identidade que ele me deu, vivi várias outras coisas, tive problemas com caráter, problemas de personalidade, tudo isso aconteceu, mas a identidade, tanto é prova disso que eu estou aqui e cada um de nós está aqui. Né? A identidade é um lugar seguro para onde a gente pode voltar. E aí também teve outra, Deus foi me dando frases, essa não é minha, mas ela para mim fez todo sentido nessa questão da identidade. E foi um dos tópicos da pesquisa, que é Jesus e o Pai, a afirmação através do relacionamento.
Jesus teve a sua identidade sustentada no seu relacionamento com o Pai. E por isso ele era capaz de desempenhar qualquer papel. O de ser rei sem ensoberbecer e o de ser servo sem se sentir humilhado. Essa frase é do Ariovaldo Ramos. Quem de nós, se pudéssemos exercer tal papel de tamanha autoridade e de tamanha servidão, continuaríamos sem ter problemas na nossa identidade? Ser servo sem se sentir humilhado e viver uma autoridade, uma liderança sem ter soberba. Né? Então, quando a gente tem essa identidade firmada pelo Pai, como Jesus teve por Deus e nós tivemos pelo nosso Pai terreno, ou mesmo quando, como a Raquel comentou, quando vai para o plano B, a gente conseguir sentir isso de Deus, nós temos então a garantia de desempenhar papéis. E isso me trouxe Mateus 3,17 e Mateus 17,5. A mesma frase é usada nesses dois momentos. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na Bíblia a mensagem ainda está escrito assim, esse é o meu filho marcado pelo meu amor. Isso é muito forte, né? Que me traz alegria, diz lá naquela tradução. O primeiro momento que foi dito isso foi no batismo. Se foi no batismo, Jesus ainda não tinha iniciado o ministério dele. E Deus disse isso a respeito do seu filho, sem que Jesus tivesse feito nada. Esse é o amor incondicional. E depois foi no Monte da Transfiguração, quando Deus não se furtou de afirmar quem era o filho dele e pedindo, ainda continuava aqui o versículo, que então eles ouvissem, né, a Jesus. A graça, definida como favor imerecido pelo dicionário e quando citada como uma locução na gramática, que é de graça, quer dizer gratuito, ou seja, feito de forma desinteressada e o mais interessante, infundada. A graça não tem fundamento. No livro que eu usei como base, Maravilhosa Graça, diz que a graça é injusta. Ela é injusta, como na história do filho pródigo. O filho que ficou não conseguia entender como o pai podia fazer uma festa para o outro. Porque exatamente a graça é injusta, a graça vem dessa forma. E essa graça que nós recebemos de Deus é essa atmosfera de graça que deve existir na família, de um com o outro. Né? E essa pesquisa eu fiz não pensando somente na criação de filhos, mas pensando que a identidade do homem e da mulher, dos adultos, da convivência entre os irmãos, ela é afetada quando não existe graça. Então, mesmo uma identidade de um homem já bem formada, ela pode ser quebrada por causa da falta de graça. E também o Philip Yancey chama o escândalo da graça. O amor de Deus não depende do esforço humano. Mas para falar da importância da graça na família, eu usei um pouquinho da psicologia inversa na minha pesquisa e falei da ausência de graça, que fala muito nesse livro. Então, a atmosfera da ausência de graça, ela tem o amor baseado no alto padrão de desempenho do outro, é condicional. Não há lugar para o fracasso, a disciplina é opressora, as regras são inflexíveis e verticais, não há respeito pelas limitações do outro. E a frustração nas tentativas de ser o que o outro espera. Aí vem a culpa e a vergonha deformadora. E a palavra deformadora diz que deturpa, né, a forma, e o mais interessante, que faz perder a forma original, a forma primitiva também diz. E qual é a nossa forma primitiva? É Gênesis 1:26. Portanto, a ausência de graça traz essa culpa e essa vergonha que deformam, ou seja, que deturpam a nossa forma primitiva, que é a identidade que Deus nos deu. Aí o ambiente familiar, né? Essa foto é de uma tendência de partos que estão acontecendo agora, que a família participa toda. Eu não tenho posicionamento sobre isso, mas muitos têm buscado isso, né? Um parto ali que a família toda está junto, quando a criança nasce, já está todo mundo ali. O primeiro contato de cada indivíduo é a família, o lugar para reconhecer-se como ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, isso tanto na sociologia quanto na psicologia, filosofia, de qualquer linha de pensamento, sempre a base vai ser essa, de que a família é o primeiro lugar, né? O primeiro meio onde o ser convive e se torna um ser social, e na visão cristã, acho que isso é muito mais forte ainda. Então, como deve ser esse ambiente? É o lugar onde se desenvolvem as emoções. Os papéis não servem apenas para a criação dos filhos, mas envolvem a identidade do homem e da mulher. É um ambiente sistêmico, cada um possui atributos e a comunicação desses atributos
é o que constrói a identidade, como vai se dar essa comunicação. A Trindade como modelo é uma relação onde não há exploração e nem há ditadura. Os filhos aprendem a ser pais quando estão sendo filhos. E em casa é que formamos a nossa visão sobre a imagem de Deus. E aqui está o resultado de uma confusão de identidade que eu não ouvi falar, mas que eu vivi. Drogas, dependência emocional, mentira, papel da mulher como uma visão feminista e a questão da sexualidade e a visão de família completamente invertida e deformada, né? Através da vergonha, da culpa. Então essa realidade não é uma realidade que eu ouvi falar, mas é a realidade que eu vivi até muito pouco tempo atrás. E aqui o versículo que tem dado norte para a escola da família para mim, que é: nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Eu interpretei essa passagem como sendo essa esperança proposta é Jesus, portanto Jesus é a âncora da nossa alma. E se ele já adentrou o véu e já está lá, nós estamos presos a ele, nós já estamos lá com ele. Só para finalizar, então a identidade da nossa família, eu e João Felipe, nossa família hoje, está em Deus, né? Aqui algumas fotografias de nós juntos e com esse símbolo de uma identidade de amor, uma identidade que vem de Deus, na qual nós dois estamos nos construindo, nos ajudando. E inclusive no fórum eu fiz aqui um esboço, né, de uma declaração de fé da nossa família, que seria ser um lugar firmado ou seguro pela palavra de Deus, onde os perdidos possam se encontrar, os rejeitados possam ser aceitos e os reféns do engano encontrem liberdade. E ser uma escola em que se ensina e se aprende através da graça e do que cada um recebe para oferecer. É isso. Comentários? Eu gostei muito the visuals and everything. It was really, really good. Really good. Eu vejo a Larissa bem segura nesse lugar. Tá brincando? Não é Bíblia. Parabéns, foi muito bom. Obrigada. Eu gostei muito quando você fez a comparação do construtor da identidade dentro da tua pesquisa com Deus. Achei assim, você conseguiu várias coisas conectar na palavra, muito bem colocado. Parabéns. Obrigada. Larissa, eu vejo assim, irmã, né? Irmã, assim. Mas a maneira assim que você passa, eu vejo muito adaptável com jovens universitários e escolas. Então, assim, como se você buscar em Deus temas que você vai poder chegar numa escola e falar assim: sou uma jornalista, eu quero trazer temas nesse sentido. E eu acho assim, vai ser muito bacana. E cara, muito bom. Obrigada. Então é isso. Quem vai usar o meu computador ou vai usar o teu? pode ser o Esse meu. ali.